Pessoal, boa noite. Eu vou estar colocando aqui para vocês agora um pouco falando sobre a função do delineador, a origem da função do delineador aqui no nosso segundo vídeo, tá? Vou estar disponibilizando para vocês aqui esse conteúdo, para vocês poderem entender um pouquinho da função do delineador, o que o delineador faz a bordo, como que ele chega na plataforma, como que ele atua. Então, eu vou estar colocando isso aqui para vocês, um breve resumo aqui para vocês poderem ter uma ideia. Bom, primeiramente aqui eu vou falar para vocês da origem da função do delineador, tá? O delineador já existia, tá, em alguns contratos e geralmente era um projetista, um profissional especializado, tá, que fazia esses projetos, tá? Durante a mudança que houve nos contratos da Petrobras, o delineador passou a fazer o que o projetista fazia. O projetista era aquela pessoa que vinha na época de projeto, tinha bastante anos de experiência. Então, o delineador ele passou com a ideia de fazer a substituição de tubulações, estruturas existentes da plataforma, mapear esse trabalho, então sendo um custo mais barato para o contrato para a Petrobras ter assim. Então, assim, eles foram colocando essa profissão, criaram o delineador como um profissional capacitado para embarcar em uma plataforma, tendo uma agenda de embarque com a programação para substituição de tubulações, suporte, estrutura, entre outras coisas. Então, o que você entende como delineamento? Delineamento seria o desenvolvimento de croquis, que possibilitasse a substituição, melhoria de sistemas, desenvolver novos projetos e fazer a parte de planejamento de execução da obra. O que seria esse planejamento? Seria você escrever toda a parte de mão de obra, os recursos necessários, as funções que você vai precisar, a abertura de PT, entre outras coisas. Eu vou estar relacionando isso aqui, vou mostrar para vocês. Mas o que acontece? Para você fazer um bom delineamento, você precisa ter um conhecimento e você precisa de base. Essa é a minha proposta, ensinar vocês como chegar nesse objetivo de uma maneira rápida, tá? E novamente aqui redundante aqui, objetivo. Dando continuidade aqui, vamos lá. O que são os documentos que um delineador tem que gerar, né? Vamos lá. Vale ressaltar que cada empresa que você vai trabalhar, ela tem um padrão a ser utilizado para a elaboração do delineamento. Mas, basicamente, a essência, a base não muda, né? É uma pedra fundamental que todas elas seguem. São premissas básicas que tem que ter. Basicamente, a gente tem que ter o quê? Um relatório de embarque, que é descrever todas as informações pertinentes que foram utilizadas para gerar o delineamento. Como assim? Tudo que você usou como referência, para você fazer um delineamento. O que seria isso? Documentos de referência, como o que você usou, o que é um fluxograma, a nota do serviço, um isométrico, uma lista de linhas, entre outros documentos. Para quem não conhece, a nota de serviço é geralmente gerada pelo cliente e lá tem um número de identificação do serviço que você vai fazer. Algumas plataformas chamam de nota, outros lugares chamam de registro, número do registro. Isométrico é o desenho da linha em perspectiva isométrica, né, de 30 graus. Lista de linhas. Vinícius, o que é lista de linhas? Eu só vou fazer um resumo. Lista de linhas é como se fosse todos os dados, né, da linha, certidão de nascimento ali da linha, ele descreve todos os dados. Que dados são esses? São as condições que a gente chama de projeto, pressão de linha, temperatura, pressão de operação. Esses dados são fundamentais e você tem que colocar obrigatoriamente seus delineamentos. A pessoa que você consultou para definir são de escopo de serviço a ser realizado, spec utilizada. Então, isso tudo eu vou estar explicando para vocês. Plano de bloqueio para poder fazer a realização do serviço, se vai usar bloqueador inerte infla, né? Todas as partes. E principalmente aqui, novamente, seriam as condições de projeto que eu amarro aqui, que é principalmente, porque senão você não consegue fazer a fabricação
e obrigatoriamente esses expulsos têm que ser testados, por isso que a gente tem que ter essas condições de projeto. Esquema de pintura utilizado, né, o documento e outras informações que você achar relevante. Aqui tem basicamente um resumo que eu vou estar mostrando para vocês. E na sequência o quê? Um relatório fotográfico, o local onde você vai fazer com a descrição, né, onde vai ser feito. Geralmente você coloca um módulo, a caverna, e entre outras referências que possam, qualquer pessoa que pegar esse delineamento, poder encontrar o local onde você vai fazer. Nós temos aqui também a planta-chave, que ajuda também na localização, para você auxilia também. E aqui, o que vai conter o seu delineamento? Um croquis de remoção, que é o que você vai remover, um croquis de fabricação para você poder fabricar, um croquis de instalação, o delineamento de tarefas, que aqui é basicamente onde você coloca as funções, o que vai ter, se tem andaime você vai montar, você tem que prever a montagem de andaime, desmontagem de andaime. Lógico, cada assunto desses aqui eu vou estar colocando para vocês, mas basicamente eu vou estar explicando essa origem aqui para vocês pontualmente, tá? Então, minuta de material, né? Qual material que você vai utilizar, o material tem que ser conforme a spec. Pô, Vinícius, o que é spec? Spec é vocês vão saber, se isso vai ter que entrar no sangue de vocês, saber usar uma spec, que é a especificação técnica, depende da plataforma. Dependendo da plataforma, ela é construída em vários módulos e às vezes cada módulo tem um fornecedor. Então, ocorre de você ter na plataforma 4, 5 specs diferentes, pode ocorrer, né? Um exemplo, a gente tem na própria 37, novo Piglione, spec naval, ET200, diretriz de engenharia. Então, assim, Petrobras, de acordo com o módulo lá que vai ser construído, ela tem uma especificação técnica para aquele serviço. E aqui a gente seria já passando para o próximo módulo, que seria a parte dos exercícios. O que eu quero colocar aqui para vocês? Eu vou estar fazendo um resumo para a gente poder estar entrando na próxima aula, que seria a parte dos módulos, que eles já seriam a parte de exercício. O curso vai ser prático, eu vou estar muito colocando prático e vou estar disponibilizando materiais teóricos para vocês também. Mas, a princípio, a gente vai começar pela prática. O que é a prática? A princípio, a gente começa pelas tabelas. Principalmente, vocês vão saber o são as medidas, descontar uma curva, um flange. Eu vou estar explicando isso melhor na próxima aula, mas é basicamente essa introdução que eu vou fazer com vocês, né? De tubo, catálogo, porque quando vocês forem fazendo um detalhamento ou um delineamento, vocês têm que saber descontar para ver qual a quantidade de tubo que vocês vão usar, se vai usar um flange de pescoço, um flange sobreposto. Então, assim, na próxima aula a gente vai estar abordando isso aí de uma maneira melhor. Então, eu queria estar agradecendo vocês aí por mais esse vídeo e vou estar gravando o próximo vídeo para estar disponibilizando para vocês. Novamente, eu coloco aqui para vocês, se ficou alguma dúvida, vou estar disponibilizando o material no grupo. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem estar me fazendo, tá? Que eu vou estar respondendo a cada um. Obrigado, uma boa noite.